bom, gente? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os transtornos de controle de impulso na doença de Parkinson. Alguns pacientes com doença de Parkinson que estão em tratamento podem desenvolver uma coisa que a gente chama transtorno do controle de impulso. Esse transtorno é relativamente comum em quem está em tratamento, mas especialmente em quem está recebendo agonistas dopaminérgicos. Quais são os agonistas dopaminérgicos? O pramipexol, a rotibotina e o ropinirol. No que consiste esses transtornos de impulso? A principal manifestação do transtorno do controle de impulso é a compulsão em certas atividades. As atividades podem ser as mais variadas, né? Pode ser desde alguns hobbies, como jogar jogo de paciência, como limpar a casa, até coisas que podem gerar impactos maiores na vida da pessoa, como jogos em que se aposta dinheiro, como compulsões por sexo, compulsões por compras, compulsões por alimentação. Uma outra manifestação de transtorno de impulso é a síndrome de desregulação dopaminérgica. Essa síndrome é caracterizada por um aumento do consumo de medicações contra o Parkinson, especialmente a levodopa. O paciente perde um pouco o controle de quanto remédio está tomando, começa a tomar uma quantidade excessiva de remédio. Quando tenta diminuir a dose do remédio, sente muito efeito colateral, como se fosse uma abstinência. A síndrome de desregulação dopaminérgica é como se fosse um vício ou uma adição nos remédios para o Parkinson. E o outro tipo de transtorno do impulso na doença de Parkinson é o punging. O punging é quando o paciente começa a fazer tarefas um pouco sem propósito, de maneira compulsiva ou repetitiva, por exemplo, desmontar uma coisa, montar de volta e desmontar de novo, ou fazer tabelas sem muito propósito e apagar e reorganizar. Então isso é o que a gente chama de punging. Quais são os fatores de risco para os transtornos do impulso? O tempo de tratamento e a quantidade de remédio que eles estão tomando é um fator de risco. Quanto maior a dose, maior o risco de fazer um transtorno de impulso. A idade, quanto mais jovem o paciente, maior o risco ele tem também de fazer um transtorno de impulso no tratamento. O sexo masculino, então pacientes do sexo masculino têm um maior risco de desenvolver transtorno de impulso. E comorbidades psiquiátricas como depressão e ansiedade. É importante a gente reconhecer cedo esses sintomas, porque eles podem ser potencialmente muito danosos à vida do paciente. Alguns pacientes com compulsão por jogos ou compulsão por compras, por exemplo, muitas vezes se endividam e tomam empréstimos para poder. Então é bom a gente reconhecer esses sintomas de transtorno do impulso cedo, antes que vire um problema na vida desses pacientes. E é importante lembrar que muitas vezes esses pacientes não vêm com essa queixa. Eles não percebem que isso é um problema ou que estão tendo um problema. Às vezes, alguns familiares que vêm com a queixa, mas muitas vezes os familiares também demoram a perceber. Então é importante a gente sempre perguntar ativamente para os pacientes se eles têm algum sintoma de transtorno de controle de impulso. E é importante perguntar especialmente naqueles pacientes que a gente está dando agonistas dopaminérgicos, como o pramipexol. E como a gente pergunta? A gente pergunta se o paciente está tendo um comportamento compulsivo ou um uso excessivo de alguma atividade, fazendo alguma atividade em excesso. Então, se está comendo em excesso, se está fazendo compras em excesso, está jogando em excesso. O tratamento dos transtornos de impulso se baseia em principalmente reduzir, no fim, tirar os agonistas dopaminérgicos. Muitas vezes reduzindo já resolve, mas muitas vezes a gente tem que tirar completamente os agonistas dopaminérgicos. Isso tem que ser feito lentamente, porque a retirada dos agonistas dopaminérgicos vai dar mais sintoma motor e também não motor nesses pacientes. Então a gente tem que ir devagar e muitas vezes a gente vai ter que substituir esses agonistas dopaminérgicos pela levodopa e aumentar a dose de levodopa. Às vezes é necessário também acrescentar outras medicações, como neurolépticos, como quetiapina ou clozapina, ou outras medicações psiquiátricas para ajudar nessa retirada, como antidepressivos. Então, para concluir, é importante a gente ficar atento a esses sintomas de transtorno de controle de impulso e tentar reconhecer cedo para a gente não ter problemas com essa complicação do tratamento, que não é tão incomum assim. Então é isso. Se vocês têm alguma dúvida, coloca nos comentários que eu respondo.